Camilo, o bom menino, good guy, aquele cara bonzinho, que a maioria dos homens são, né, gente? Hoje a Núbia vai contar pra gente uma história aí de um rapaz que é apenas uma parte, aliás, apenas um exemplo, né? Um exemplo de tantos outros homens bons que fazem de tudo pra agradar. Vou até fixar aqui Camila, o bonzinho. Camilo, né? Bonzinho. Vamos ver se apareceu certo aqui. Camilo, o bonzinho. E minha gente, é o seguinte. Sextou, né? Pra quem é que vai ficar? Ó, estamos na reta final aqui das nossas lives. Pra encerrar aqui o mês de junho, mês de junho, que é o mês de conscientização da saúde emocional masculina. E através desse projeto a gente está trazendo aqui várias pequenas dores, né? Coisas que incomodam, que são pedras no sapato, aquela pedrinha que fica lá te atrapalhando você ter uma vida plena, satisfeita, saudável, aquela vida que você merece ter. São pequenas coisinhas, né? Que às vezes a gente não dá muito valor, passa por cima, e aquilo ali só vai acumulando dentro de você. Vamos. Você tá atrasado, ó, o Nando aí, ó. Só tô vendo agora, tá atrasado, você tem que ir, tá? Com a gente aqui, mas ainda tem mais 4 dias. Bom dia, dona. Bom dia, boa tarde. Bom E, dia, não sei ainda. Núbia, você é uma bonzinha? Você é uma mulher bonzinha? Boazinha? Nossa, eu já fui, Lara, e você? Eu sou. Mas eu sei botar o limite. Tô mandando aqui no canal, vem pra live. Essa história, gente, muitos vão se identificar. Tive muitos clientes assim. Já fui assim, submissa, não submissa no sentido o real da palavra, mas vamos dizer assim, já fui dominada, né? Eu me rebaixava. Dominação é diferente de submissão, né? Mas no conceito geral, submissão, a galera acha que é aquela pessoa que aceita tudo calado, né? E no contexto mais bíblico, espiritual, é diferente. Então, fica essa confusão, né? De palavras. É. Mas eu gostaria de perguntar para o pessoal que está aqui presente, né? Quem é que se vê como um homem bonzinho? E aqui eu vou colocar aqui bonzinho mesmo, assim, de agradar todo mundo, de querer ajudar todo mundo, né? De nunca dizer não, sempre dizer sim para ajudar. Você é esse cara, coloca aqui eu, e se você não é, mas conhece alguém, você faz favor de encaminhar essa live enquanto ela durar, né? Que ela já vai acabar, tem que encaminhar logo. É, eu vou começar contando a história do Camilo, né? Nome fictício, mas que representa aí muitos dos homens, né? O Camilo, 41 anos, professor de filosofia do ensino médio, numa escola pública, lá no interior de Minas Gerais. Ele cresceu numa família muito rígida. O pai, ele era muito severo e a mãe, submissa. Onde ele aprendeu que, desde cedo, que sentir demais era fraqueza, mas agradar os outros era virtude. Quem de vocês, na infância, não ouviu assim aquela palavra, não pode fazer desfeita, não faça desfeita? Eu cresci ouvindo isso. Esse negócio de não fazer desfeita rendeu depois muito prejuízo, né? Desde pequeno, Camilo foi um bom menino. Ajudava em casa, tirava boas notas, engolia o choro para não preocupar a mãe. Aos 17 anos, decidiu estudar filosofia. Olha o que ele foi estudar: filosofia. Isso por trás é um grito de silêncio para entender o sentido, né, da vida. Então ele era introspectivo, sensível, mas sempre vestia a armadura do cara confiável, prestativo, que ouve, que entende, que nunca se impõe. Aquilo que todo mundo dizia admirar, mas poucos de fato escolhiam.
Seus relacionamentos sempre seguiam um padrão. Ele cuidava, era paciente, tentava conquistar pelo esforço. Conquistar pelo esforço. Gravem isso. E invariavelmente era deixado para trás por homens mais seguros, mais brutos ou mais distantes. Nos Quando, relacionamentos. quando ele conheceu a Karen, ele pensou que seria diferente. Olha o nome, Karen. Karen era inteligente, independente e cheia de opinião. No início, parecia admirar sua gentileza. Dizia que era raro encontrar homens sensíveis assim. Camilo, então, se entregou. Então, ele achou que, poxa, fui escolhido, né? Então, alguém me ama do jeito que eu sou. Então, fui escolhido. Cozinhava para ela, organizava surpresas, fazia favores para os amigos dela. Começou a adaptar sua rotina aos horários de Karen, aos humores dela e aos vazios que ela deixava. Então, tava ruim para ele, mas ele não dizia nada. Mas ele tentava se adaptar para quê? Para receber as migalhas de atenção que possivelmente ela dava para ele. Então, ele se adaptava a ela. Só que com o tempo, ela começou a mudar. Será que ela mudou? Mudou ou será que ela já era assim? Deixa a pergunta aí pra vocês, aí vocês me falam. Reclamava que ele era bom demais, que faltava atitude, que ele parecia passivo. Começou a fazer piadas sobre ele. O cara é legal demais para ser desejado. Isso não é piada, isso é ser passivo-agressivo. Ela comparava ele com ex-namorados que ela tinha mais intensos. Embora dissesse que queria um parceiro maduro, era atraída por homens instáveis. Camilo tentou se ajustar ainda mais, sendo mais paciente, mais disponível e mais compreensivo. E aqui eu quero fazer um adendo sobre essas Karens que querem coisas intensas demais, tá, gente? Isso é disfuncionalidade. Aquela pessoa que é viciada em dopamina, em emoção. Tanto homens quanto mulheres têm isso. Mas mulheres viciadas em emoção, elas não conseguem ficar num ambiente onde as coisas são tranquilas, tá? Isso em todas as áreas. Tanto fora da cama quanto dentro da cama. Numa outra live a gente pode falar sobre isso. Até o dia em que Karen traiu Camilo. Disse que precisava sentir a vida de novo. Que ele era uma pessoa incrível, mas que faltava algo. Camilo quebrou por dentro. Não apenas pela traição, mas porque sentiu que, mais uma vez, ser bom não era suficiente. Sabe aquele cara, poxa, eu dei tudo, eu dei, eu entreguei, eu fiz, e ficou com raiva de ser assim. Ficou com raiva de ser quem ele é. Aí, durante semanas, ele não conseguia dormir, se perguntava o tempo todo: onde eu errei? Será que fui fraco? Será que não fui o homem bastante? Tenho certeza que passa isso na cabeça de muitos, porque eu já ouvi muito isso, a Lari com certeza também. Foi nessa época que ele conheceu a proposta nossa do grupo terapêutico. E pela primeira vez ele se permitiu dizer o que sentia de verdade: raiva. Raiva de ser sempre o step emocional, até da mãe. Raiva de ter aprendido a suprimir o próprio desejo em nome de ser aceito. Raiva de ter confundido bondade com submissão. Camilo hoje, ele tá reaprendendo a se posicionar. Descobri que se anular não é vulnerabilidade, não é ausência de masculinidade. E que ser o cara bonzinho não é necessariamente ser bom, mas escravizados pela ideia de serem amados a qualquer custo. E aí eu vou deixar essa bomba pra Lari comentar com a gente, É, né? antes de começar, tem um comentário aqui do Ailton. Ei, Ailton, saudade de você. Ó, não só nos relacionamentos, mas acredito que no mercado de trabalho também. O homem prestativo demais com os colegas necessitados ou com os próprios pedidos da empresa, invariavelmente é prejudicado. Verdade. Sim, a gente já fez até uma live que tem um mote um pouco parecido com esse aqui, né? Que foi o do dizer, né? Que não sabia dizer não, eu esqueci o nome do nosso personagem. Porém, é sobre isso sim, né? Não é só dentro dos relacionamentos de trabalho também. Aí você vê que esse Camilo aí, gente, acho que a principal questão dele aqui é a raiva, né? É a raiva. E você vê que a escolha profissional dele também é interessante, né? Porque ele precisava ali de um significado, ele era um cara mais sensível,
E tá tudo bem, tá, gente? O problema não é a questão da sensibilidade que você tem dentro de si, mas é como você manifesta ela, porque a, pode ser manifestado de uma forma emasculada e as pessoas podem não ver em você um homem forte. E aquela história, né, gente? O homem, ele precisa ser um potencial forte, assim, né? Ele não precisa te humilhar, enfim, ele tem que ser um cara que pode te ocasionar de fazer mal, algum dano, mas ele não vai fazer por causa da consciência dele. Então, esse cara aí é o que você deveria ser também. Afinal de contas, gente, o que diferencia homens de mulheres é a força e a questão de dar à luz, né? Então, a mulher só é diferente do homem porque dá à luz. E o homem só é diferente da mulher porque ele é forte. E vamos lá. Essa coisa da raiva aqui, gente, a raiva ela é um sentimento que, se você reprime, ela pode ocasionar um monte de sintoma que depois você não sabe nem de onde veio. E aí pode vir em forma de câncer, pode vir em forma, sei lá, de herpes, pode vir em forma de queda de cabelo, né, persistente, uma calvície que de repente acelera, pode vir em, enfim, órgãos internos, uma inflamação nas juntas que você não consegue entender. Tem uma origem emocional, sim, esse monte de doença, tá? E essa manifestação, assim, o problema é o jeito que se manifesta, que é o aceito na sociedade hoje, que é a manifestação da raiva do homem. O homem só pode manifestar raiva, pois é a raiva, né? Só que assim, gente, ela é uma raiva e do jeito que ele sofreu ali, ele pode se anular, né? Mais ainda, porque, nossa, o cara é tão prestativo e de repente tem uma explosão de raiva, enfim. Mas tem aí também a culpa, a vergonha, uma solidão emocional, aquele sentimento de você estar sendo sempre usado pelos outros, né? Aquele sentimento de você estar sempre sendo. Que as pessoas usam, né? A pessoa que é muito gente boa, assim, abusam, abusam. Abusam. Uhum. É, uma frustração, uma confusão dessa identidade masculina, porque ele tinha um lado mais sensível, cara que era um filósofo e tudo, né? Tinha uma consciência mais aprofundada, assim, das questões e tudo, mas não era bem isso que manifestava no seu dia a dia ali. Ai, ai, e aquela confusão, né, masculina, né? Poxa, será que não fui homem suficiente? Será que o que foi que eu errei? Eu fazia tudo por ela, pô, preparava comida, ajudava os amigos dela, tanta coisa que ele falava, ele fazia, e que simplesmente ele achava que estava tudo bem, que era o ideal e não é. E o que nós podemos fazer assim terapeuticamente, né? A gente precisa dissociar a bondade da passividade. E a raiva, ela é um ótimo auxiliar nisso, porque a raiva não permite que nós sejamos bananas na vida. A gente sai da passividade, então a raiva te coloca em movimento. Aí a expressão dessa raiva que precisa ser canalizada e, Trabalhada. exato, trabalhada. E aí muitos vão lá socar um saco de boxe, enfim, outros vão fazer igual o Paiva, vão pegar aquilo ali como causa e pronto, vai levantar uma bandeira. Então, é, de fato, assim, a gente direcionar essa raiva para uma outra situação. Você Que, vê, gente, se eu fazer o adendo, essa raiva, gente, é o que os meninos, os homens, meninos, né? Me embolei aqui. criança, Quando as crianças, né, os meninos, têm, né? Os meninos têm essa raiva. O que os pais, bons pais fazem? Eles canalizam, ajudam esse menino a direcionar a raiva. O homem, ele tem que ter essa fúria, porque é a fúria do homem que protege tudo, né? Que por isso que a gente chegou até aqui hoje. Eu sou grata a todos os homens ancestrais que vieram antes de mim, porque essa fúria, essa raiva, os homens têm que sentir, eles têm que ficar indignados mesmo, eles não podem aceitar menos do que eles merecem, mas
é a expressão da raiva, o comportamento. Eu não posso sair falando e nem agindo desembestado, como se fosse um carro sem motorista. A raiva canalizada, ela é canalizada, direcionada, ela é propulsora. Podem perceber grandes nomes, né? Que eu li a biografia, por exemplo, lá, para dar um exemplo, do Elon Musk, eu li a biografia dele. Cara, esse cara teve uma infância que, assim, horrorosa. O que ele fez? Ele canalizou isso para criar tudo que ele criou até hoje. Ó, que Então, legal. percebe? Então, assim, é, a raiva, ela ajuda a gente a crescer, ajuda a gente a ir para o mundo, ajuda a gente a se desenvolver, né? Então, por exemplo, o pai vai um dos exemplos disso. Imagina a raiva que ele não sente, tudo que tá acontecendo não tá fácil. O que ele fez? Vou usar isso como causa. E tá crescendo, a gente tá gatinhando ainda, é muito difícil, mas tá crescendo. A mesma raiva que eu senti também, o que eu vou fazer? Eu vou usar isso como missão, né? Eu também tive relacionamentos que não foram legais. Imagina se eu fosse mais uma igual a super vulgar falando de homem, né? Não, eu transformei isso, essa dor, em missão. Então, vou levar para o mundo o diferente, contraditório, né? Hum, exatamente. Uma outra proposta também é trabalhar essa criança interior, né? Porque essa É. criança que recebeu tantas informações, mas não aprendeu a que ele não precisa agradar para ele ser amado, não precisa, né? Eu sei, gente, que muitas mulheres veem um homem com uma visão utilitarista do que eles podem fazer por elas, mas dentro de um relacionamento, o gostar de verdade ele existe. Tá? E você precisa ver os sinais, ver as coisas, porque uma mulher pode gostar mesmo de você, mesmo que você não ofereça nada para ela, zero, e ela gostar de você. Mas aí você precisa primeiro gostar de você também, colocar os seus próprios limites, é ter muito certo isso. No caso dele, né? Ele precisa melhorar a questão da assertividade dele, não da submissão, né? Esquecer a submissão e ser mais autêntico. Mais autêntico. Isso é uma questão que eu vejo assim, em muitos homens, sabe? A autenticidade, porque diante de tantas críticas, você fica pisando em ovos para poder não ser mal visto e acaba deixando de ser autêntico, falar o que você realmente pensa, porque daqui a pouco você vai ser cancelado, as pessoas vão parar de falar com você, tantas coisas. Então, realmente, isso é uma questão hoje da masculinidade, é uma questão que está presente assim na cabeça de muitas pessoas que precisam, de alguma forma, ser politicamente correto para poder agradar a pessoas, né? E eu acho que cada homem que está aqui nesse momento pode ter um Camilo dentro de você, por conta dessa questão aí, né, de ser bonzinho. Vocês conhecem alguém assim? Coloca aí nos comentários, gente. Encaminha essa live. É, para a gente desmistificar uma coisa, sabe, Lari? Muito homem, eu fui bonzinho demais. Mulher, como que é? Mulher não gosta de homem bonzinho. Não é isso, gente. Não é que mulher não gosta de homem bonzinho. Mulheres viciadas em dopamina, mulheres viciadas em performance, principalmente sexual, não vai gostar do bonzinho mesmo, porque elas são viciadas. Percebe? Nunca é a essência do homem, mas quem ele escolhe e acredita. E muitas mulheres acreditam também que precisa dessa performance, de ser dopaminado, porque tá tudo sujo aqui dentro do imaginário das pessoas. É, uma pessoa ordenada, uma pessoa ordenada, ela ela não vai para performance sexual, performance de querer ser intensa, falta alguma coisa. Não é assim. Podem até quererem me criticar falando isso, mas aí me critiquem porque já aconteceu pautado, baseado. Da onde você ouviu isso? Por experiência de outros caras ou como realmente nós funcionamos, como realmente a psique funciona, o nosso funcionamento. Aí sim a gente começa a conversar. Porque vim falando, porque é por experiência, como eu já ouvi, porque outros caras passaram por isso, não é, como que eu posso dizer, não reforça que é assim que funciona. A gente fala no modo mais coloquial, informal, para que vocês entendam. Mas entendam também que eu não posso mudar a minha essência, aquilo que sou,
Se eu sou uma pessoa empática, se eu sou uma pessoa boazinha, eu vou continuar sendo. Eu tenho só que aprender limites. Eu tenho que aprender para quem eu sou, né? E nisso, gente, a gente vai tropeçar na vida mesmo, até a gente conseguir, a gente vai tropeçar, né? Eu já fiz parceria com outras pessoas na internet, por exemplo, que não deu certo. Tô fazendo com a Larissa, eu conheço a Larissa há 4 anos. Sei como ela trabalha, ela sabe como eu trabalho, a gente se acerta, entende? É sobre isso. Ela conhece meus limites, eu conheço os limites dela. Eu tô trazendo a gente como exemplo porque tá gostoso, tá funcionando, é a vida real acontecendo. É isso, né? A realidade acontecendo, né, Lari? Não sei se podia falar, mas eu Bom, falei. claro que sim. Inclusive, eu queria reforçar aqui uma coisa que a gente falou ontem, e o pessoal pode não ter ouvido, que é essa questão do trabalho em equipe. Como que facilita a nossa virada de chave? Porque, gente, não que vocês não possam ter insights e construir as coisas sozinhos. E eu sei que vocês, homens, são muito capazes de reformar a vida de vocês a partir da informação que você recebe. E é fantástico isso, porque é dessa forma que a gente cresce, né? Sendo autodidata. Porém, quando a gente tem o auxílio de uma pessoa para poder te pegar na mão, te levar do ponto A ao ponto Z, né? Você rende aquilo ali que você ia fazer em 5 anos, você acaba fazendo em seis Nossa, meses, entendeu? E sim, aí, por isso, gente, que nós montamos aqui, a gente veio pensando, mês de junho, em saúde mental masculina, a gente produziu, nós duas parimos, aham, geramos e parimos um produto para que você, que é homem, que sabe que precisa, está fugindo do processo terapêutico, está fugindo de terapia, possa entender um pouco mais. E amanhã a gente vai ter um workshop, né? A gente vai, mais na parte da tarde, a gente vai abordar todo mundo que estiver lá no grupo. A gente vai jogar lá o link da inscrição, que é um formulário, é tipo uma pesquisa, não, é um teste. um teste psicológico, para você poder ver onde que são os parâmetros ali. Você vai receber um resultado amanhã no workshop, às 10 horas da manhã, para você poder, pô, tomar a coragem de vir conosco, de vir passar, vir chegar e ultrapassar um pouco, e perceber o que você está errando, onde que você está errando. E, ó, e vou te falar uma coisa, Núbia, eu tenho certeza que vai ter homem aqui que é um cara como o Camilo, mas não se vê como Camilo Sim, porque não se enxerga, não consegue perceber. E tem outros caras, não, os outros caras são conscientes, já sabem que o problema dele é pornografia, por sim. exemplo, já sabem que o problema dele é uma raiva acumulada, ou um luto que não foi elaborado suficientemente, o cara já sabe. Então, o que que ele precisa fazer agora? É se priorizar, porque saúde mental, gente, é um lance que vai cuidar também da sua saúde física e dos seus próximos anos de vida. Como que Eu você quero, tem? eu quero trazer aqui para vocês uma coisa que eu vi ontem, de um homem chamado Whindersson Nunes, todos conhecem. Ele publicou um vídeo ontem falando da internação dele na clínica psiquiátrica. E dentro da clínica psiquiátrica, ele fez um teste psicológico e descobriu que ele tem superdotação. E quais foram os prejuízos na vida dele por conta da superdotação? Olha só. Ele falando no vídeo, brincando, ele tem 30 anos. Então, ele foi tratado como um cara preguiçoso, porque ele começou a falar como que ele se sentia cansado, e as pessoas, é preguiçoso, tá? O cara é gênio. Ele é gênio no que ele faz, mas a vida particular era toda desastrosa. Então, ele era um gênio lá na piada, mas a vida particular toda desastrosa. Precisou ser internado por depressão, que é uma comorbidade da superdotação, porque a galera acha que superdotação é ser, nossa, o gênio maravilhoso. Não, traz um monte de problema. Para que ele começasse a se entender, e ele mesmo falou: agora minha vida fez todo sentido, agora muitas coisas se encaixaram. Percebe? Então, assim, ele precisou chegar no fundo do poço para poder entender quem ele é. Não deixem isso acontecer com vocês, porque acontece. E Isso. assim, esse trabalho que a gente está fazendo aqui, ele é um trabalho para levar mais acessibilidade. Lá dentro, gente, de grupo de terapia com outros homens, vocês vão ver dores reais, né? A gente vai trabalhar as dores de vocês de uma forma que a gente tá pegando na mão. Uma vez eu escutei de um mentor, que eu comprei a mentoria dele por causa disso. Sozinho você até chega, você vai, cai, tropeça e vai. Mas acompanhado você chega mais rápido. E é verdade, o que aconteceu comigo. Então, esse trabalho de terapia em grupo, para homens, eu não vi em lugar nenhum. A gente vê clube de assinatura para, né,
para o homem ter uma conduta mais masculina. Só Isso. que a gente vai aprofundar na onde está a causa daquele problema, para que você não precise passar mais por aquilo, nunca mais. Resolver aquilo. Então, esse trabalho de grupo terapia, e tô falando e reforçando porque é verdade. Eu não vejo. Ou você contrata um terapeuta, um psicólogo, né, para trabalhar você, e você vai penando aí até achar alguém, ou realmente você fala, não, eu vou tomar essa decisão. E assim, gente, vai ser a primeira turma de grupo terapia. O valor é menos do que uma sessão. Uma sessão que eu e a Lari cobra. E lá vão estar nós duas. Nós duas. Imagina, duas Então, terapeutas, né? é, aí vocês podem falar, nossa, que boazinhas. Não, não é boazinhas. Agora, essa primeira turma, a gente está fazendo um valor super em conta, porque, gente, por trás dos bastidores, vocês não sabem como que é. A gente trabalha, a gente rala, a gente pega cada caso, a gente estuda, a gente vê qual é a melhor intervenção. Então, é trabalhoso, não é simplesmente um bate-papo que a gente vai te ouvir e vai falar, pô, meu, faz tal coisa. Não, a gente vai te ajudar a pegar você pela mão e entender, olha, na tua infância, o teu padrão, como é que você chegou até aqui. Então, para você mudar, você precisa. É dessa forma. Não é genericão, num bolsão só. A gente quer tirar vocês do vitimismo, sabe? Aquela coisa de só lamuriar, porque o cérebro acostuma com a dor. Então, e acostumar com a dor, você vai passar anos reclamando da sua vida e não vai mudar nada. Uhum. A gente quer tirar você desse vitimismo, trazer autorresponsabilidade, direcionar. E, gente, dentro disso, saem insights. Um cara que tá num trabalho ruim, cara, eu tô num trabalho ruim, ele arruma um outro trabalho, a vida cresce. A vida, ela cresce e Pode, aparece. é isso As, aí. contra- né? As contrariedades, elas vão existir, mas você vai saber. Eu passo por contrariedade, a Lari passa por Nossa, não. contrariedade, né? A gente lida com pessoas que passam, ligam para a gente faz o quê? A gente já sabe como lidar com aquilo, a gente pede apoio. Então a gente sabe viver, a gente não se destrói mais, né? Então, para vocês entenderem como que isso funciona num ambiente completamente masculino, né? Então, num ambiente onde tem outros homens, então a sua história pode ajudar o outro, a história do outro pode te ajudar. E essa comunidade, como a gente está tão poluído por informações horrorosas, dentro da comunidade você vai ter o quê? Você vai ouvir histórias, vai ter acompanhamento, onde você vai se fortalecer de verdade, onde você vai se edificar, né? Sair de padrões. A Lari tem também casos onde o homem chegou aqui destruído financeiramente. Só tinha para pagar a sessão ali mesmo, né? Olha, eu vou pagar aqui, mas a gente sabe que é dolorido, mas pagar a sessão é um compromisso, por isso que se cobra, porque a pessoa ela tá tirando da onde ela não tem para pagar e cabe o nosso trabalho ajudar. E esse cara o quê? Conseguiu entender, abriu o insight, deu eureka, começou a ganhar mais, arrumou um novo emprego, arrumou um segundo trabalho, o cara começou a crescer e sai disso, né? Isso aí. Então, Ó, tem esse é o um recado. cara aqui, o doutor Luiz. Ele escreveu o seguinte, ó, se a gente falar dos nossos problemas e angústias, vocês vão soltar a frase, se vira, seja homem? É claro Não. que não, porque a gente já entendeu que a dor é do ser humano, independente se é mulher ou se é homem. O nosso caso aqui, a gente é especialista em homem, tanto a Núbia quanto eu. Então, e eu mesma já vivi, né? O meu pai, ele teve depressão, eu entrei nessa causa dos homens por conta da morte do meu pai, que foi um suicídio. Então, eu tenho uma missão, assim, que é maior do que, talvez, até de mim. No sentido, assim, de É. entender que o homem, ele precisa entender isso que ele está sentindo, aceitar, porque tem gente que nega, né, que está sentindo. Então, ele tem que aceitar, ver como que ele vai fazer de fato para poder mover esse sentimento, ou canalizar, ou ressignificar, enfim, vai dependendo do que acontece, para ele poder ser homem. E outra, eu quero complementar aqui o que a Lari falou. Essa fala, se vira seja homem, você vai escutar de conteúdo masculinista. De Porque eu muitos, já muitos ouvi. deles, né? Porque eu já ouvi. Eu já ouvi isso. Ah, você é fraco. Eu já ouvi isso. Então não funciona assim, né? Quando cliente meu já falou isso, ah, eu ouvi tal coisa, então eu sou fraco. E essa live ela surgiu por conta disso. Não tem nada a ver com isso. Não é se vira homem. Isso é Não, uma pessoa que não conhece processo. Não é exato. assim,
tá? Então, cuidado com os conteúdos masculinistas que vocês escutam, porque daí vai ressoar, vocês vão acreditar que aquilo, vão ouvir, acreditar que é verdade, e aí vocês vão tentar ser aquela pessoa e vocês vão virar um personagem. Vocês vão virar um Caricatura. personagem. Vocês não vão aproveitar a essência real de vocês, fortalecer aquilo que talvez tá ruim. Na minha bio tá assim, ajuda a desenvolver a razão interna. Por que que tá assim, autodomínio? Por que que é a razão interna? Porque é aquilo que você é. Já tá lá. Eu não transformo você em nada. Ajudo a desenvolver. Ajudar a desenvolver é igual a pegar o meu filhinho que tá aprendendo matemática, eu ajudo ele a desenvolver a matemática. A matemática já existe. Percebe a diferença? Ele continuou aqui falando assim, ó, uma psicóloga uma vez falou que eu ganhando só 4 mil por mês, eu era um homem fraco. Eu deveria ter outra renda extra e eu deveria aprender a resolver sozinho meus problemas. Aí o Vanderlei colocou, também ouvi isso, inclusive ouvir a homem, ouvir de uma mulher loucuda e A surtada. Karen. Infelizmente me livrei, uma Karen da vida, né, claro. É, É, esse caso, sabe, Luiz, que você ouviu isso, R$ 4.000 para você tá bom? Às vezes tá, às vezes tá. Eu saí de São Paulo para ganhar muito menos, né? Então, assim, tá bom para você 4.000? Você consegue viver com 4.000? Se você consegue, quem sou eu para dizer que não? Não. Agora, se você fala, Núbia, eu quero ganhar mais, eu preciso de uma renda extra, o que que eu posso fazer? A gente vai trabalhar nisso. Acredito que a Lari pensa a mesma coisa, porque eu nunca vi falar a Lari falando nada, primeira nada coisa disso. que eu não entro, tipo, nesse mérito de quanto que a pessoa ganha. Eu sou do seguinte jeito de pensar. Se a pessoa está valorizando o esforço e está pagando o meu preço que eu cobro, eu vou honrar essa pessoa para dar um atendimento enfim, tudo que eu preciso entregar para essa sessão que ele está pagando. Afinal de contas, eu vejo assim, quem enrola os outros está se enrolando assim mesmo. Eu acredito É, muito nisso, nessa energia também, de troca. Agora, antes da gente atender um cliente, por exemplo, a gente se prepara. Depois que a gente atendeu, a gente precisa entregar, a gente precisa planejar o que, que nós vamos fazer com essa pessoa. Então, sinceramente, ela tá falando isso, qual que é a realidade dela? Porque você ganhando esse valor, mas gastando menos da metade, você está rico, né? Você está ganhando aí, exatamente. né? Enfim, aí vai depender da realidade de cada pessoa. Acho que isso não é Hum, um mérito do nosso trabalho, mas o mérito do nosso trabalho está que nós, de fato, nos preocupamos com o seu desenvolvimento. Então, a partir do momento que você se compromete com a gente vai poder olhar para você com mais atenção. sim. A grande questão é, a gente pode botar ali várias pessoas dentro do grupo da escalada, mas nem todas a gente vai conseguir dar uma atenção, mas aquela que fala, não, Larissa, eu quero ter um olhar especial. Então tá, vamos ver aqui que essa pessoa tá e a gente vai É, conduzir esse trabalho conforme a demanda. a demanda. E outra, que nem o Luiz falou que tá rendendo. Hoje eu tô estendendo porque eu tô gostando da interação de vocês. É um presentinho, tá, Lari? Aqui ele falou assim, pra mim estava bom, mas ela disse que eu, como homem, deveria construir família e isso estava pouco. E que eu não construindo família, eu não sou homem, apenas um menino. Assim, gente, olha só. É errado. Eu tenho uma visão seguinte: tanto mulher quanto homem, é uma opinião pessoal minha e no que eu acredito. Eles podem querer casar ou não. O servir, o ser homem, o ser mulher, não necessariamente eu preciso estar num relacionamento. Eu optei por não estar no relacionamento, mas como eu, Núbia, Núbia, posso desenvolver a minha feminilidade, como que eu posso servir? É realizando o trabalho que eu realizo. Eu atendo pro bônus, por exemplo, para pessoas que não têm condições. Então, é, sirvo em comunidades, sou uma boa amiga. Eu posso ser uma mulher sendo tudo isso. Eu não preciso estar num relacionamento para ser uma boa mulher. A mesma coisa o homem. Você pode ser um ótimo homem e muito homem, porque senão o padre não seria homem, gente. Na verdade, não, o padre então, o padre não é nada, né? A cabeça retardada das pessoas. Então, você pode ser um bom homem servindo, que nem você é dentista, né? Então, assim, você pode, sei lá, fazer um dia na sua clínica de atendimento popular, você pode ajudar numa comunidade, você não precisa estar num relacionamento, constituir família, você pode ir num orfanato, sei lá,
dar presente para crianças que estão lá adotando uma criança, não adotar para você, mas talvez ajudar essa criança. Você pode fazer tanta coisa, entende? Então, para ser homem, eu não preciso só estar no relacionamento. Isso não define ninguém. Nossa, com certeza. Ontem eu atendi um paciente pela primeira vez, o sonho dele era ser pai. E aí ele tá com um relacionamento tem 9 anos e ele não consegue engravidar, né? Enfim, eles têm uma questão ali biológica, orgânica. E aí eu já falei com ele, eu falei assim, olha, eu não sei o que vai acontecer se vocês, né, com o tratamento que vocês estão fazendo, vocês vão ter filhos, mas entenda, às vezes não é o propósito da vida de vocês. E aí, se não for, sabe, assim, não precisa necessariamente ser um propósito. Eu estava lendo um livro do Tempo de Jesus, um livro do Emmanuel, escrito por Chico Xavier, falando sobre a vida de Paulo, enfim, é um livro muito bonito, um dos melhores livros que eu já li. Ele tá, cara, a quantidade de gente solteira que tem no relato, as pessoas solteiras ou que são casadas e que não têm filhos, né? São muitas, muitos casais só tiveram um filho, não tem, sabe, naquele tempo. Então, eu não vejo assim que só fazer família seja um propósito, né? Acho que você não sabe, assim, enfim, generalizar demais, generalizar demais fazer família. Às vezes não vai ser dessa forma que vai acontecer na sua vida. E você precisa estar feliz com a forma que for. Né? Não conseguir ter uma pessoa, não tem um filho, enfim, tem uma infertilidade. Tá, mas e aí? Vamos ser felizes mesmo assim? Mesmo diante dessa circunstância? Então é isso. Pessoal, já deu 36 minutos aqui de live. Eu vou. O Odonto, o doutor Luiz, entra no grupo lá, a gente vai conversar com vocês daqui a pouquinho. Entra lá, doutor. Eu queria entender aqui, e esse rapaz aqui, NW, ele falou que ele já teve psicólogos acompanhando, eu nunca vi isso. Mas tem sim, viu, NW? Tem, porque eu já ouvi aqui dentro, a Lari já ouviu também. Então, Luiz, entra lá no nosso grupo do Escalada, né? Você vai ver que é diferente, né? Se você não desista de você, tá? No Insta dela ainda vi que só tem misandria nas postagens. Tá vendo? Por aí também a gente escolhe o profissional, tá? Entra lá no nosso grupo do Escalada, vai estar ou nos meus stories ou no story da Lari. A Lari tá fazendo mais story do que eu, que meu Instagram tá uma meleca, não tá entregando nada. Engajem lá para me ajudar, para ajudar a entregar mais, né? As Curtidinho. postagens. Dá uma Curte. curtidinha lá, curtinha o stories, né? Então, engaja no nossos perfis, tá? Que esse trabalho nosso só está começando. Então, para que esse tipo de profissional não chegue até vocês, a gente precisa da ajuda de vocês que estão aqui para ajudar a gente a crescer, porque esse assunto não é um assunto polêmico, ele não explode, né? Ele não viraliza. Então, a gente pede mesmo. Eu estou aqui na caruda pedindo para vocês ajudarem. Bom, pessoal, então bom almoço para vocês, um ótimo final de semana. Amanhã, o mesmo bate-horário, o mesmo bate-canal, sábado, meio-dia. E amanhã, antes da live que a gente vai promover, a gente vai ter um aulão que vai ser gratuito para quem estiver inscrito e ao vivo, tá? Ele vai ser gratuito para quem está inscrito e ao vivo. Mas você tem que estar nesse grupo aqui. Eu vou deixar vocês entrarem no grupo pelo link. Como se fala, permitir todo mundo lá que entrou já. Eu já vou escrever um textinho ou a Núbia para a gente conversar com vocês ali, beleza? Fiquem em paz. Um ótimo final de semana e nos vemos Tchau, amanhã novamente. gente. Tchau, tchau. Tchau.